O ano era 2007, eu era apenas uma criança lendo sobre carros. Naquela época eu estava começando a conhecer a rivalidade entre as montadoras alemãs, as clássicas, né? BMW, Mercedes, Audi e Porsche. A Mercedes naquele ano havia chocado o mercado criando um modelo que reinventava o gênero dos sedãs fastback. Pegaram de base a carroceria do Mercedes Classe E W211, porém acrescentaram um caimento de teto muito acentuado como nos cupês. Eles trouxeram de volta a ideia do sedã fastback. Eram conceitos que já existiam, mas a mídia na época vendeu o modelo como um cupê de 4 portas. Na minha concepção, dos meus estudos que vêm desde 2007, por exemplo, eu aprendi que fastback já era um cupê de 4 portas, então não precisaria de um novo nome. Mas enfim, fica mais fácil de explicar e de vender para as pessoas. Independentemente da minha chatice com nomenclaturas ou não, o tal cupê de 4 portas da Mercedes foi um tremendo de um sucesso de crítica e de vendas. Fora que também foi um sucesso econômico para a Mercedes, porque era um carro com base num Classe E, porém com a sigla S no final, essa nova roupagem de carroceria, eles puderam cobrar muito mais caro do que o carro de fato merecia. Vieram também versões AMG para fazer jus também ao preço do modelo. Houve uma segunda geração, o carro foi um grande sucesso e hoje é um segmento que caiu em desuso. Justamente esse é o tema deste vídeo, sobre como SUVs têm tomado o lugar de carros sedãs com apelo mais esportivos. Mas voltando para 2007, eu era uma criança, como eu falei, e eu fiquei então procurando nas minhas revistas quem era o concorrente do CLS. E não tinha ninguém na época. Demorou quase 3 anos até um primeiro concorrente dessa abordagem de carro surgir, que foi o Porsche Panamera. Essa carroceria nesse misto entre coupé e sedã, 4 portas, luxo para 4 pessoas, performance muito alta. Só que o designer Michael Mauer não acertou tanto e o carro era um pouco desproporcional. O primeiro Panamera é um carro que não envelheceu tão bem assim, ele nunca teve uma legião de fãs no seu lançamento. Mas ele foi o único que ameaçou as vendas do CLS naquela época. Só muitos anos depois que veio o A7, o S7 e o RS7, quando o segmento já estava entrando em decadência. A Mercedes voltou a fazer essa mesma ideia também com o AMG GT de 4 portas, mas, de novo, nunca mais teve aquele sucesso do CLS. Aquela foi a última janela para um sedã tão potente, caro e disruptivo. Ainda assim, o Panamera também teve uma nova geração que ficou muito mais bonito, mais caprichado, e eu costumo brincar que o Porsche Panamera é o Cayenne para quem tem cérebro. Na última década, a ascensão dos SUVs foi um negócio sem precedentes. Todo mundo quer a sensação de imponência dirigindo igual uma cadeira de bar, sentadinho assim, numa posição mais alta no trânsito, olhando os carros populares de cima para baixo. Todo mundo quer essa sensação, todo mundo quer ter o SUV mais alto e mais irracional possível, como uma forma de atestar o próprio sucesso, como uma forma de compensar outras partes da sua vida que são menores. Seja lá qual for o motivo, os SUVs dominaram todos os mercados, até hoje em dia, até o mercado de carros mais baratos. E isso me incomoda, como eu já citei isso, por exemplo, no vídeo do Lamborghini Asterion, onde lá eu falo sobre como o dinheiro gasto com o Urus impediu o Asterion, e a gente vai voltar nessa tecla com a Lamborghini. E aí é onde eu chego, né? Porque o CLS dominou por alguns anos o mercado, o Panamera nunca foi um sucesso tão grande quanto o CLS, e a Lamborghini poderia ter concorrido com esse carro e criando algo que teria sido muito icônico. Chegamos então no Lamborghini Estoque. Esse carro era para ter vindo antes do Panamera, era para ter sido um salto acima do CLS, era para ser a briga da Lamborghini num segmento bem mais luxuoso, com um toque de esportividade também muito único que a gente vai ver nesse vídeo. Isso aqui é como se fosse um Flying Spur para quem tem mais carisma, é como se fosse um Rolls Royce de jovem. Dá pra definir esse carro de muitas formas, mas vamos lá, né? O grande designer, né, um dos meus favoritos, que eu já citei aqui no canal também várias vezes, o Filippo Perini, ele criou o Lamborghini Estoque, que é um dos sedãs mais belos de todos os tempos, na minha humilde opinião. Ele seria o super sedã supremo, a mescla perfeita do luxo de um Bentley com a performance de um Lamborghini. O conceito era um carro de 5,15 metros
com 3 metros de entre-eixo, ou seja, teria muito espaço para as pernas, diferente dos SUVs. Ironicamente, esse carro não seria tão pesado assim, pensando no tamanho dele, seriam, digamos que só 1.665 quilos. Um peso bem menor do que o daquela sua tia funcionária pública do Detran, que fica perguntando quando que você vai virar advogado, só que você tem preguiça de passar na prova da OAB. Eu sei, foi bem específico. Por dentro a gente vê nas imagens bem raras do Lamborghini Stock que ele teria um luxo ali digno, ou talvez até próximo, dos carros da Bentley da época, né? No Bentley Flying Spur, principalmente, o sedãozão. Mas na questão do powertrain que esse carro fica bem mais legal. O Stock foi o primeiro conceito de um carro sedã 4 portas da Lamborghini, com essa carroceria que também mesclava esses elementos de fastback, né, como o CLS. Ele tinha esse tom de cinza que era um pouco mais autêntico, digamos, que o Nardo Grey, um cinza um pouco diferente. As rodas eram gigantes e eram em black piano. Tinha um design lindo e bastante taluda na traseira, rodas bem interessantes também. Por mais que esse carro foi fabricado funcional, essas rodas tinham aquele aspecto de carros conceito. A dianteira combinava linhas do Murciélago Super Veloce no para-choque, mas também com o farol já indicando qual caminho o Filippo Perini iria seguir na criação do Huracan, que esse farol um pouco mais fino. O Stock antecedeu um pouco das linhas do Huracan nessa dianteira. Muito charmosa, envelheceu muito bem, na minha opinião. A traseira já lembra um pouco mais aquele conceito do Lamborghini Miura de 2006, que eu também citei aqui no canal num vídeo recente. Não é tão perfeita quanto a frente, mas a traseira também tem o seu charme e é bastante autêntica. A lateral tinha poucas linhas, eram linhas que até davam uma certa afunilada na dianteira, com esse paralama traseiro deixando a traseira mais robusta, como se só a traseira fosse mais alargada do que o normal. Era como se fosse um wide body só na traseira, o que também dá uma certa robustez única para esse carro. Isso pra mim que é o que mais chama atenção nos designs do Filippo Perini, que ele consegue mesclar essa agressividade, mas também com um minimalismo mais anos 60, 70. Uma pena que a Lamborghini trocou de designer, sinceramente. Até aqui era um produto até que concebível. De tudo que a gente viu até agora, você fala, tá, a Lamborghini só não lançou esse carro então talvez por falta de grana, talvez por covardia, né? Porque é bem plausível. Mas aí é onde entra o detalhe insano desse carro, que é o que talvez tenha sido o que impediu a Lamborghini de fato lançá-lo. Porque esse carro não ia vir com motor V8 igual às versões mais potentes do Panamera. E também não viria com o V12 do Murciélago, que era um V12 muito grande, pesado, beberrão e poluente. O Stock, na verdade, assim como o Lamborghini Asterion, para minha surpresa, na época, essa unidade fabricada, né, a única funcional, a única fabricada, tem o motor V10 FSI 5.2 litros naturalmente aspirado, o mesmo do facelift do Gallardo na época. Ou seja, estamos falando do motor com 560 cavalos aos 8.000 RPM e 54 kg de torque aos 6.500 RPM. Só que diferente do Lamborghini Asterion, que parece que tem um motor na frente e o motor tá atrás, é um carro que te engana, o Asterion, como eu mostrei num vídeo aqui no canal também, o Stock ele de fato tinha o motor V10 do Gallardo montado na dianteira, ele era digamos que central dianteiro. Esse arranjo de motor central dianteiro é uma coisa que a Lamborghini não faz já tem aí quase 50 anos, talvez até mais de 50 anos. O Lamborghini Stock, assim como o Lamborghini Egoísta, ele foi um carro conceito, uma única unidade fabricada, mas era um carro totalmente funcional, feito para testar algumas tecnologias. Esse aqui já vinha com o câmbio de 7 velocidades e dupla embreagem, o substituto do e-Gear, câmbio que entrou poucos anos depois em produção no Huracan. Então esse é o resumo do que era o Lamborghini Stock. Era para ser um sedã com luxo, 4 lugares, porta-malas e o motor V10 central dianteiro com tração integral e câmbio de 7 marchas de dupla embreagem. Um projeto muito insano e que tem muito a cara da Lamborghini. Então, né, essa aqui seria a parte do vídeo onde eu colocaria o ronco, mas não existe vídeo do ronco do Stock, porque ele nunca saiu do museu direito. Então eu encontrei esse mod aqui meio tosco no Assetto Corsa pra gente imaginar como que seria. Barca maldita, não vira logo. O cara que fez esse mod é doente, velho. Onde tem o brake light na linha inteira do vidro? Cara, acho que
que eu vejo esse estoque fazendo muito mais sentido pro legado da marca do que esse SUV Urus. Mas, né, honrar legado nem sempre traz faturamento, né? Com o sucesso do Cayenne, o sucesso do Q7, com a Porsche lançando o Panamera, e já começavam as conversas de se fazer um Lamborghini SUV naquela época. Com tudo isso, acabou que o estoque se tornou um projeto irracional demais para ser lançado. A Lamborghini tinha acabado de voltar da falência, fazia 10 anos que eles tinham começado a ficar financeiramente saudáveis, e talvez o estoque seria um risco grande demais para se correr. Talvez a Lamborghini poderia ter lançado o Lamborghini Stock usando de base a plataforma do Panamera e tirando o V10 para usar o mesmo V8 do grupo, né? Mas daí talvez iria canibalizar um mercado que já é pequeno. A Lamborghini acabou demorando demais para tomar uma decisão em relação ao sedã e ele acabou indo pro estoque do museu. Desculpa, que piada ruim, desculpa. O Stock nunca entrou em produção, o Asterion nunca entrou em produção, tudo isso para vir lá o conceito do Urus, e então ele entrar em produção só em 2018, e ainda assim, mesmo chegando tarde, o carro bateu o recorde de venda e faturamento e continua vendendo muito já no seu facelift. Uma geração bem longa de veículo já, tá quase indo para 10 anos de vendas históricas. Urus virou o ganha-pão da Lamborghini. Esse caso da Lamborghini me parece aquela cena do filme Ficção Americana, onde o personagem faz a comparação de produtos, né, da qualidade dos whisky. A minha impressão é que a Lamborghini, se tivesse nesse filme, eles poderiam ter tido a chance de lançar um Macala, que seria o Stock ou o Asterion, mas decidiram ir pro caminho mais seguro e vender muito produto bosta. O Urus não seria nem um red label de whisky, ele seria um passaporte de R$40 no atacadão. Eu odeio os SUVs com todas as minhas forças, mas lá no fundo, pensando racionalmente, ainda bem que a Lamborghini lucra horrores com o Urus, ainda bem que a Porsche lucra horrores com o Cayenne, porque é esse dinheiro de trouxa vindo dos SUVs que financia a criação de carros muito mais legais, como Huracan, Murciélago, Aventador, ou as 500 versões 911. No fim, os SUVs têm um propósito, que é manter essas marcas clássicas com dinheiro em caixa para investir. E você também odeia os SUVs? Gosta dos Lamborghinis conceito? Não sei se ficou claro aqui no canal ainda, mas eu estou numa saga de zerar todos os carros da marca Lamborghini, e tudo isso na playlist que eu gentilmente dei o nome de Chupa Ferrari. Eu vou deixar o link da playlist aqui para você clicar e assistir. Tem mais vídeos da Lamborghini sendo editados no momento. Se você gosta do canal e quer apoiar a expansão da Autotele Incorporations com mais lives mais frequentes, por exemplo, que a gente fez recentemente, tem um link aqui também no comentário fixado, onde você concorre a um PlayStation 5 por R$1 e ajuda os planos futuros aqui do Autotele, fechou? Um salve para os membros, o apoio de vocês é crucial, como sempre. Na voz Kelvin Farias, até o próximo vídeo, falou!